Peãozada. Apareceu pra mim aqui um cortezinho, viralizou, sobre o Kaká falando do término dele, cara. Porque vocês lembram na época, quando ele terminou, ficou rolando aquele papo de que a esposa dele falava que tinha terminado porque ele era perfeito demais? Vocês lembram disso aí, cara? E assim, na minha cabeça, ela tinha falado isso mesmo. Como esse corte apareceu pra mim, eu fui procurar saber, obviamente, né? E aí parece que não. Ela não disse isso, perfeito demais, mas o que ela falou, né, Murilo? É basicamente isso, né? Que o que ela falou que não tinha nada de errado, então era quase que perfeito demais. Ela só não disse o perfeito demais, não é? Não foi literalmente com essas palavras, né? Mas, para um bom entendedor, meia palavra basta. Aqui, ó, Carol Celico comenta suposta afirmação que Kaká era perfeito demais. A declaração teria sido dada numa entrevista num jornal estrangeiro, mas ela disse que nunca falou isso em qualquer veículo. Lá a Carol, que isso aqui era a ex do Kaká, né, Carol Celico, ela respondeu algumas perguntas numa rede social nesse sábado e voltou a desmentir essa suposta afirmação sobre o fim do casamento, de que o Kaká, então, seria perfeito demais. Ela disse, ó, nunca existiu essa frase, nunca existiram essas aspas ou entrevista que falam isso. Foi aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto. Basicamente é isso mesmo. É uma invenção maldosa que viralizou, disse a Carol. Nunca falei isso, meio óbvio que eu nunca falei isso, mas mesmo assim tive que fazer uma nota oficial até hoje. Tem gente que disse que eu falei isso. E assim, quando eu via isso, por um certo tempo eu acreditei que ela tinha comentado esse perfeito demais mesmo. Só que depois eu já tinha rolado um papo de que era mentira e tal, e agora eu pesquisei aqui e vi que realmente era mentira. Mas ela conta aqui num podcast um pouquinho, ela fala um pouquinho sobre o término, quer ver? Ó? Puxa vida, acabou, fracassei. Eu acho que sim, de um lado, mulher que acha que, eu tenho machismo estrutural, de que a mulher é a coluna do lar e que ela, se ela estremecer, a casa inteira estremece. Sim, acho que a mulher... E ó, esse papo aí, Murilo, de machismo estrutural, sabe? Sei lá, mano, estranho. Será que ela foi um pouquinho pro lado de lá? Será, mano? Porque o Kaká é um cara muito, você vai ver na entrevista, o Kaká é um cara muito cristão, conservador, não sei o que, não sei o que. Será que o que a gente sabe, cara? Que infelizmente essas raízes, assim, do feminismo e tal, acabam entrando na mente da mulher de forma que nem ela mesma se dá conta disso. Será, cara? Não sei, fica uma dúvida aí, uma pergunta aí, ó. Quando ela vê que esse papinho de machismo estrutural e tal, né? O machismo estrutural, de que a mulher é a coluna do lar e que ela, se ela estremecer, a casa inteira estremece. Sim, acho que a mulher tem um papel importante dentro do casamento, qualquer papel feminino é muito importante dentro do casamento, mas eu não via como um fracasso, principalmente na hora dessa tomada de decisão, eu via como algo de muita coragem, porque eu precisava ter muita coragem porque eu não tinha um motivo, fui traída, não fui, fui agredida, não fui, nada ruim estava acontecendo, então por que eu tinha que me separar? Por que eu não estava feliz? Eu me via mais no fracasso de, como pessoa, por que eu não estava feliz com um casamento que era com uma pessoa muito boa, uma pessoa... Aqui cabia um que era perfeito, né, Murilo? Quase sai um perfeito aqui, não é? Não tinha nada de ruim acontecendo, ele era uma pessoa muito boa. Mano, aqui quase sai um perfeito da boca dela, quase. Só não saiu, só. Eu acho que é por isso que a galera falou isso. Eu me via mais no fracasso de, como pessoa, por que eu não estava feliz com um casamento que era com uma pessoa muito boa, uma pessoa honesta, um bom pai. Mas essa ruptura do meu casamento, ela foi muito necessária pro meu crescimento pessoal. E eu não... Caramba, né, mano? Isso é muito louco, né, velho? Porque você vê que ela foi uma parada extremamente... Assim, eu não tô julgando, tá? Da questão dela querer separar. Ela acabou, não tava curtindo mais, tava gostando, beleza, separou. Mas, analisando por um lado ali, um pouco egocêntrico até, né? Você viu? Tipo, ela precisava de se desvincular do Kaká ali pra ela crescer, digamos assim, não é? E mesmo com 2 filhos, né? Mesmo com 2 filhos e tal, num casamento perfeito, entre aspas, e que assim, cara, o Kaká é extremamente rico, multimilionário e tal, então, tipo, nada impedia ela de crescer. Você entende, Murilo, esse tipo de argumentação, às vezes, vindo de uma mãe que, o pai trabalha o dia inteiro e a mãe cuida da casa, cuida do filho, às vezes a mãe ainda tem que trabalhar de alguma coisa para aumentar a renda. Você entende um pouco que segura mesmo, querendo ou não, a parada do cuidar. Agora, mas não é o caso aqui, né, mano? Nada impedia ela de querer crescer, tipo, profissionalmente, por exemplo. Inclusive usar o Kaká como alavanca também pra crescer profissionalmente. Mas enfim, talvez ela não... É óbvio, Marcelo, mas ela não quer isso, ela quer por conta própria. Mas ela sempre vai ser vinculada ali ao Kaká, né, mano? Querendo ou não, o cara foi um jogador da seleção brasileira, tá ligado? Não digo sucesso, não digo absolutamente nada que vem depois disso, mas esse crescimento de entender a vida como eu vejo hoje só aconteceu por causa dessa ruptura também. Então isso, de certa forma, me ajudou muito. Uma pergunta rapidinho. Mais íntima, mas que é a verdade, o outro dia que você falou que só teve com 3 homens na vida. Ele foi seu primeiro? Foi. Não existia talvez essa... Ai, gente, é o único homem da minha vida, eu preciso conhecer mais gente? Meu marido vai matar.
Ó, caramba, essa aí foi certeira essa pergunta, hein, Murilo? Preciso de mais rolas. Caralho, mano. Aí é muito boa essa pergunta aqui do mano aqui, velho. Muito boa. Aqui falou 3 homens, ele quer que seja só 2. Quem é o do meio? Tem o do meio? Quem é o do meio? Importante, talvez, pra eu, naquele momento, entender muita coisa. Foi importante pra mim. Foi um PhD, assim, no mundo de Maria, solteiros, game, como funciona, como não funciona. Ixi, mano, ela queria a vida de solteira, Murilo. Caralho, mano. É isso, foi o primeiro homem dela, vida inteira casada, mãe ali e tal, não sei o que. Cristã, entendeu? Porque o Kaká, você vai ver na fala dele que é muito cristão, muito bagulho. Ela queria pro mundão, velho. É isso, porra. Aí parece que cresce com aquele sentimento que deixou de viver algo, né? É, exatamente, mano. Mas isso é um perigo, cara, porque é sempre assim, né? Você tá junto ali, você, pô, mas parece que o solteiro é mais da hora, pá, não sei. Aí você tá às vezes num mundo de solteiro e tal, e você vê aquele vazio também do mundo de curtição vazia, tá ligado? Aí você, puta, eu acho que é melhor arrumar alguém pra ficar de boa e tal. Nunca vai tá bom, mano, nunca vai tá bom, tá ligado? Eu acho que essa é a parada também. Você tem que entender, mano, que a vida não é um morango, Murilo. Não é um morango, mano. É tédio, é rotina, é chateação. Não é Instagram, mano, que é curtição o tempo todo pra você ver lá só uns cortezinhos do seu influenciador que você segue, que é só curtição, que é só praia, que é só azaração, que é só um monte de coisa. Não é, a vida é isso, mano. É chatice também a vida, entendeu? A gente perdeu a parada de se frustrar, Murilo, de se chatear. Parece que é isso. A gente tá sempre buscando. Não, porra, mas a vida tem que ser maravilhosa o tempo todo. E não é, mano, não é. Já quis casar na sequência. Não, demorei 6 anos pra casar. Não, mas você já tava namorando com ele na sequência, com o Eduardo, não ficou? Eu fiquei 1 ano solteira. É pouquinho, vai. Pra quem tá casado há 10 anos, depois vai lá ficar 1 ano Não pode ficar solteirice. em dúvida. Ih, rapaz, ficou em dúvida ali, agora o atual marido tem que ficar ligeiro, cara. Aqui o Kaká, ele fala, mano, e aí você vê um pouco do ponto de vista do Kaká a respeito dessa separação. O Kaká ficou 1 ano mais ou menos solteiro também, Murilo. Aí depois ele acabou encontrando ali a outra mulher, casou, inclusive, com outra mulher, né? Ele fala, inclusive, isso na visão bíblica da coisa. Entrar nesse assunto, porque acho que tem muita gente que passa por essa situação. Sim. Então, principalmente cristão, que muitos devem viver o conflito que a Carol tá falando, o conflito que eu vivi também. Então, só que para eu explicar isso, as pessoas precisam entender tudo aquilo que eu vou falar dentro de uma cronologia, dentro de um tempo. Porque podem tirar 2 conclusões aqui. Primeira coitado da Carol, ele não queria se divorciar e hoje ele tá casado, tadinha dela. Segunda hoje ele tá tão... Não, tadinha dela não tem, velho. Ninguém fala tadinha dela. Ninguém, cara. Ninguém fala tadinha dela, mano. Pelo contrário, a galera pega no pé dele até, né, mano? feliz que eu também vou chutar o pau da barraca, vou me divorciar e vou procurar uma loirinha linda pra casar. Então, são 2 conclusões, acho que equivocadas, se você tirar desse contexto do processo e da cronologia. Não, mas ninguém pensa nisso porque ficou muito claro o tempo todo, Murilo, que foi ela que largou mão, entendeu? Foi ela que não quis mais. Então, em 2015, eu era casado e minha esposa, no momento, decidiu que não queria mais estar casada. Ela falou, não quero mais estar Ela casada, decidiu. não tô feliz e atribuo uma das minhas infelicidades ao casamento. Uau. Eu morava fora, morava nos Estados Unidos. Olha isso, cara, que loucura isso, mano. Tipo, ela tava infeliz, né? E aí, pra ela, ela queria encontrar um motivo da infelicidade dela e o casamento era um dos motivos. Mesmo sendo perfeito, digamos assim. E ela falou, não quero voltar pro Brasil, quero morar lá e não quero mais estar casado. E aí eu fiz de tudo. Quando eu falo fiz de tudo, eu não sei quem sabe daquele livro, tem um livro de 40 dias, acho que é Prova de Fogo, que chama que cada dia você faz uma coisa. Assim, é muito legal esse livro. Pra quem estiver passando Olha dificuldade que no casamento, eu loucura aconselho esse livro. Se você quer lutar, porque cada dia você faz uma coisa. Que Um legal. dia você compra um presente, um dia você faz uma ligação inesperada. Nossa, eu vou fazer também. Agora eu Dá quero. pra fazer? São 40 dias. Eu não fiz 40 dias, eu fiz 80 dias. Eu fiz ele Ah, 2 vezes, Senhor. enfim. Fiz tudo que eu podia, realmente, pra que não acontecesse. Porque aí entra o conflito do cristão, né? Que o cristão não foi casado pra se Não foi- divorciar. Lá, então, entra essa parada realmente, né? Da Bíblia também, né, mano? A Essa cara parada. da mulher dele, Marcelo. Uma série de outros conflitos e eu vou lutar o quanto eu tiver forças pra lutar. Agora chegou um momento que ela falou assim, eu não quero mais. Eu não O quero. cara é bonito, né, velho? O cara é bonito, né, mano? O cara é bonito, parece ser muito gente boa, mano. Até eu tenho vontade de casar com ele, mano. Acho que eu me casaria com ele, eu acho. O cara é rico, o cara é perfeito mesmo, Marcelo. Não é igual o Neymar, mano. Assim, baladeiro, pá, zoeira, trai a mulher. Não é, velho. Isso que é o oposto, completamente oposto do Neymar, velho. Simplesmente eu não quero. E aí, voltou pro Brasil, a gente assinou os papéis do divórcio e nos divorciamos isso em dezembro de 2015. Ponto final aqui. Acaba uma história aqui, com 2 filhos maravilhosos, o Luca e a Isabela. Acaba aqui. Eu fico 1 ano solteiro, tentando assimilar essa situação. Que aqui, Digerindo tudo, digerindo, né? principalmente entendendo como cristão que aquilo funcionava. Porque, pô, a Bíblia fala pra eu não divorciar. E Tô me agora? divorciando. E aí, conversando com os pastores, sendo ministrado, entendendo essa situação. E aí, cheguei até... o ponto principal pra mim foi o de Coríntios, quando tá explicando ali que fala, olha, se você é cristão e busca o Senhor e quer continuar, ok. Se o seu cônjuge não quer, amém, vá em paz. Tá? Não tenho muito o que explicar. Caramba, mano. E aí vem também a parábola do filho pródigo, que, pai, eu quero tudo que é meu, eu quero ir embora.
Em nenhum momento o pai falou, não, tá aqui, ó. Não obrigou, A né? escolha é sua. Então eu não posso, e quem estiver passando por essa dificuldade, você não pode obrigar ninguém a ficar com você. E na igreja tinha muito essa cobrança. Sim. Você não pode. Eu vou fazer o quê? Mano, essa parada de igreja é foda, né, mano? Nessa parte aqui, né? A gente vê muito hoje isso, casamento tem que... Ambos frequentam a igreja e tal, que acabou o casamento já, mas eles continuam por conta dessa parada da igreja mesmo, né? Dessa doutrinação da igreja. E às vezes, muitas vezes, tá infeliz realmente, às vezes tá rolando até traição e tal, né? A gente vê muito, fica até chocado, né? Esse bagulho de traição que acontece, né? A gente vê vídeo, né, viralizando de dentro da igreja, né? Pastor e tal, se envolvendo, às vezes, com mulher de fiel, né, cara? Foda. O que Forçar eu a pessoa posso fazer, ali. né? Então, dentro desse contexto, terminou, acabou, assinamos o divórcio ali, tudo legal. E aí eu passo esse ano tentando todo esse entendimento e orando. Mas o Senhor sabia no meu coração que eu sempre tive esse desejo de ter a família firme, de ter um casamento Claro. Cara. firmado, Estruturado, né? né? Estruturado. E aí, em dezembro de 2016, dia 11 de dezembro... eu lembro as datas, dia Novinha. 1º de novembro a gente se encontrou a primeira Ai, vez. gente. Dia 11 de Não, dezembro cara, de o cara também é boa pinta pra caramba, mano. Entendeu? Aqui... 2016. Não é só pelo dinheiro, não. pedi ela em namoro. E depois foi dia 1º de janeiro de 2017, eu pedi ela em 18 eu pedi ela em casamento, em 2019 a gente casa. Que demais. E aí, quando a Carol entra, tem toda essa dificuldade. Putz, ela tá se relacionando com um cara que já foi casado, eu também, como é que é o segundo casamento. Beleza, cara. Então aqui ele explica o ponto dele, né? E aí, Murilo, chegamos numa conclusão aqui. A cara perfeita. Cara, é perfeito demais, velho. Chegamos nessa conclusão aqui. Não é, peãozada? Comenta aqui. O que vocês acham? Se não é perfeito ou não é perfeito demais esse homem? É uma fake news que ela falou isso, mas que não deixa de ser uma verdade. Não deixa de ser uma verdade. Perfeito demais esse homem. Pra você ver, né, cara? Às vezes é isso. Às vezes não adianta, cara. Você às vezes tá num relacionamento que não tá funcionando, não dá certo mesmo. A mulher não tá querendo mais. Ou ao contrário, às vezes você piou aí, né? Pioa. Tem o peão, né? Que acompanha nós. Tem a pioa também, Murilo. Não acho que é só peão, mas tem pioa também, que acompanha nós. E a pioa aí, às vezes ela também tá com o cara não quer mais e tal. Então, assim, cara, não tem santo que carregue, cara. Não adianta. Teve uma parada assim com o Gustavo Lima, né? Que acordou no meio da madrugada, olhou pra mulher dele lá e falou que não queria mais. Então, mas aí já tava ruim, né, Murilo? Já tava ruim. Ele só tomou a decisão naquele momento. Se for verdade isso mesmo, porque ele decidiu ali na madrugada. Mas ele tomou a decisão naquele momento, mas já não funcionava mais. Essa parada, ela vem se construindo, né? Você não acorda assim. Cara, meu relacionamento tá indo, tá funcionando, né? Mas acordei agora, não quero mais. Isso aí não existe, mano. Já tá funcionando há muito tempo já. Fechou? Fechou.